Olá traders, meu nome é André Barbosa e bem-vindos ao canal Mentoria X-Game, um canal feito para quem está chegando no mercado financeiro. Queria agradecer a todo mundo que se inscreveu, a todo mundo que está comentando nos vídeos. A gente está com quase 3.000 inscritos já, é muito legal isso. E pedir para quem está chegando no canal agora para se inscrever, deixar o like, se possível comentar nos vídeos. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre o stop loss. Por que o mercado busca o meu stop? Então eu lembro que quando eu comecei a operar, eu montava minha operação e aí colocava o meu stop e o mercado ia lá, buscava o meu stop e depois seguia no rumo da operação. Eu ficava muito bravo com isso porque eu achava que tinha algum tipo de manipulação, eu achava que a corretora estava fazendo isso para me deixar com prejuízo. E na realidade, quando a gente vai entendendo como o mercado funciona, a gente entende que a gente colocou o stop no local errado, né? E tem como a gente proteger o nosso stop. Não é só proteger a nossa operação com o stop, mas proteger o nosso stop. Então eu criei um vídeo falando um pouquinho mais sobre o stop loss. Essa ferramenta muito importante quando a gente vai montar a nossa operação. O primeiro passo é a gente entender o que é a ordem stop. Então o stop é uma proteção financeira. Então eu tenho um stop gain e eu tenho um stop loss. O stop gain, ele encerra a minha operação com lucro, então ele aumenta o meu capital. O stop loss, ele encerra a minha operação com prejuízo, então ele protege o meu capital. O stop, ele pode ser financeiro ou ele pode ser técnico. Como que é o stop financeiro? O stop financeiro é aquele stop onde eu determino o valor financeiro que eu quero perder naquela operação. Então eu montei minha operação, eu sei que eu só posso perder R$ 20 naquela operação, e aí independente de onde começa a minha operação, o meu stop vai estar R$ 20 para trás. Então aquele é o stop financeiro. O stop financeiro, ele pode ser um stop financeiro no dia também. Então eu sei que eu posso perder R$ 50 no dia. Então, se eu atingir R$ 50 de prejuízo, independente de onde tiver o meu stop, eu encerro minhas operações naquele dia. Ou ele pode ser um stop financeiro no mês, onde eu determino que eu vou perder no máximo R$ 500 no mês. E aí, se por acaso na primeira semana eu já tiver perdido R$ 500, eu paro de operar, eu volto para o simulador. E aí eu vou estudar minha técnica, eu vou estudar minhas operações, para depois, no mês seguinte, voltar novamente para o mercado. Então esse é o stop financeiro, é onde eu coloco um valor financeiro para determinar a minha operação, né? Onde eu vou encerrar aquela operação. Ou ele pode ser um stop técnico, onde ele não leva em consideração o valor financeiro. Então eu coloco meu stop atrás de um suporte, atrás de uma resistência, ou de algum ponto que eu sei que o preço não vai chegar. E aí o meu stop fica protegido, independente de onde vai estar meu stop, do valor financeiro que vai estar meu stop, eu sei que o preço não vai atingir ele, e quando a minha operação entrar no lucro, eu aciono meu stop gain e eu saio daquela operação com lucro. O que o stop gera? O encerramento da operação. Pode ser com lucro ou com prejuízo. Por isso a importância de montar uma boa operação. Por isso a importância de colocar um bom stop. Porque eu só vou saber se a minha operação deu lucro ou prejuízo quando eu encerrar essa operação. Um exemplo com ações, por exemplo. Eu compro uma ação e ela está caindo. Eu vou lá, compro mais um pouco daquela ação e ela continua caindo. E eu olho e falo assim, eu estou com prejuízo. Não, eu não estou com prejuízo. Aquele ativo desvalorizou, mas eu ainda não estou com prejuízo. Quando eu vou ver o meu prejuízo? Quando eu encerrar aquela posição. Quando eu encerrar aquela operação. E aí eu verifico que eu tenho prejuízo porque aquele ativo desvalorizou. Mas e se eu segurar aquele ativo? E aí ele começar a valorizar. Eu tive lucro? Também não. Eu vou ter lucro quando aquele ativo estiver valorizando e eu acionar o meu stop gain. Eu acionar a minha saída da operação. Aquela operação ela deu lucro. Por quê? Porque eu acionei o meu stop gain. Muitas vezes a gente tem operações que estão no positivo, a gente segura ela demais, ela volta para o prejuízo e a gente aciona o stop loss e sai com prejuízo dela. Então, é muito importante a gente montar uma boa operação justamente por causa disso. Porque eu preciso saber a hora do stop gain e eu preciso saber a hora do stop loss. Eu preciso saber a hora de encerrar minha posição em qualquer um dos dois lados. No prejuízo, preservando o meu capital, ou no lucro, aumentando o meu capital. Para a gente entender também um pouco de por que o mercado busca a ordem stop,
A gente tem que entender que o mercado se movimenta pela força dos players. Então, assim, atrás de cada ordem que chega no mercado, existe alguém tomando uma decisão. Essa decisão busca como produto final o lucro. Então eu tenho lá, né, players comprando, players vendendo, e todos eles querem lucrar com essas decisões que eles estão tomando. Então os players buscam uma coisa chamada liquidez. Os players buscam os melhores pontos de negociação do mercado. Então, o que é a liquidez e como ela influencia o mercado a buscar o meu stop? Quando alguém quer comprar um ativo, ele precisa encontrar alguém que queira vender. Quando alguém quer vender um ativo, ele precisa encontrar alguém que quer comprar. Então, assim, eu quero comprar um carro. Tem alguém que quer vender? Se eu não encontrar alguém que queira vender, não tem negócio. Eu quero vender um carro. Então, eu preciso achar alguém que queira comprar. Se ninguém quiser comprar um carro, não tem negócio. E quando o ativo tem muitos compradores e vendedores, a gente diz que ele tem liquidez. Então, o mercado busca essa liquidez. O mercado busca os pontos onde tem negociação, onde são pontos mais líquidos do mercado, onde a gente encontra mais compradores e vendedores negociando. Então eu vou mostrar no gráfico como que isso influencia, né, o mercado a buscar o meu stop. Então, pessoal, eu tenho aqui um gráfico, né, do ativo mini índice. E esse gráfico ele mostra para mim os pontos de negociação e o que esses players estão fazendo no mercado. Então eu falei lá, né, que a gente tem pontos de negociação. Então a gente pode ver que nesse ponto, nessa faixa de preço, é uma faixa onde ele negocia bastante, né, onde a gente tem compradores e vendedores, né, negociando bem. E esses players estão tomando uma decisão. Nesse caso, qual foi a decisão que eles tomaram? De que se eles comprassem muito aqui, não haveria para quem vender lá em cima. Então ele chega nesse ponto, compradores começam a assumir. O preço não consegue romper. Daqui para cima a gente tem muito vendedor. Por quê? Porque a gente não tem pontos bons de negociação lá em cima. Se eu comprar o ativo aqui, querendo vender ele lá em cima, eu não vou encontrar quem queira comprar esse ativo lá em cima. E aí o que ocorre? A decisão que esses players tomam é de que não há compradores, né, há mais vendedores, e se eu vender aqui, eu consigo, nessa região, encontrar novamente os compradores. Olha o MACD histograma mostrando isso para mim. O preço está lá em cima, os compradores começam a sumir e a gente vai tendo só vendedores no mercado, até que eles mudam o ativo de faixa de preço. Aqui embaixo eu encontro muito comprador. Então na hora que eu chego nessa região, os compradores começam, né, a aparecer e eles compram e falam assim, não, eu posso comprar aqui por quê? Porque eu vou conseguir vender nessa faixa de preço. Quando ele chega novamente nessa faixa de preço, muita gente quer comprar, eles empurram o preço para cima, mas cadê os compradores? Eu só tenho vendedores. Se eu levar esse preço, né, lá para cima, para quem que eu vou, né, vender? Quem que está interessado em comprar esse ativo lá em cima? Ninguém. Então o preço novamente volta para essa região, onde eu tenho, né, um ponto de negociação. Mas os compradores começam a assumir até nessa região. Então eu tenho preço buscando outros pontos de negociação. Se eu vender aqui, eu vou encontrar mais embaixo outro ponto onde as pessoas estão, né, onde os players estão querendo comprar de novo. Então eu posso vender aqui e recomprar ele aqui, que aqui eu vou ter compradores e aí eu consigo lucrar na minha operação. Então o mercado ele não é complicado. Se a gente conseguir entender o que esses players estão fazendo, se eu conseguir entender como eles estão agindo, eu consigo entender como que eu monto a minha operação baseada na decisão desses players. Então eu vou sentindo que os players, né, que compram estão diminuindo, os players de venda estão aumentando. Então eu faço uma venda porque lá embaixo eu tenho comprador. Se eu fizer uma compra aqui e tiver que vender aqui, o que aconteceu? Eu tive prejuízo. E ninguém quer ter prejuízo no mercado. Então o mercado funciona dessa forma. Aqui eu encontro compradores
e aí eles levam o preço de novo para aquela faixa e aqui eu encontro os vendedores novamente. Aqui eu só tenho vendedores, olha como o preço ainda força, né? E aí ele retorna para o ponto de negociação. Então, quando eu monto minha operação, são esses fatores que eu tenho que levar em conta. O que esses players estão fazendo? Como eles vão tomar essa decisão? Tem mais vendedores ou tenho mais compradores no mercado? E isso vai influenciar se eu vou ganhar dinheiro na operação ou se eu vou perder dinheiro na operação. Então, para mim montar uma boa operação, eu tenho que enxergar isso. Eu tenho que enxergar quem está comprando, quem está vendendo, quem está mais forte e tomar minha decisão baseada nesses critérios. Então, pessoal, para a gente não ser estopado, a gente precisa aprender a montar a nossa operação. Uma operação bem montada tem 90% de chance de dar lucro. Aqueles 10% que sobram é um grande player que está colocando uma posição, né, um pouco maior, ou uma notícia que saiu, e aí vai acabar pegando o nosso stop. Mas a gente precisa aprender a montar a nossa operação para saber aonde a gente entra e aonde a gente sai, né? Como que a gente faz para proteger o nosso stop para não ficar sendo estopado toda hora. Aprender que cada ativo tem a sua particularidade. Então isso é muito importante quando a gente vai montar uma boa operação. Qual ativo que eu vou operar? Ele é um ativo volátil, ele é um ativo líquido, tem muita negociação, né? O mini índice, por exemplo, o mini índice ele vive dando violinada no pessoal. Então o pessoal coloca o stop, ele pega o stop e segue na direção. Por que isso ocorre? Então, se eu entender quais são as particularidades daquele ativo, eu tenho maior, né, facilidade em montar a minha operação. O ativo ele é volátil, o ativo ele é líquido, então são perguntas que eu tenho que fazer. Quais são os principais pontos de suporte e resistência do ativo no tempo? Por quê? Porque daí eu vou conseguir enxergar aqueles pontos de negociação. Isso normalmente funciona, pessoal. Se um ativo, né, bateu numa resistência uma, duas, três vezes e não encontrou força para subir, depois ele rompe o suporte e ele começa a descer, é venda. Então eu monto a minha operação, né, baseado naquilo que eu já enxerguei. Eu conheço meu ativo, eu sei onde são esses principais pontos e eu vou montar minha operação, né, baseado nessas informações que eu tenho do ativo. A gente tem que aprender também, pessoal, como o tempo influencia a minha operação. Então, além da particularidade do ativo, eu tenho que entender quando eu estou montando uma boa operação, qual o tempo que eu vou ficar nessa operação. Então, se é uma operação position, vou ficar 10 anos. Então, por mais que ele suba, por mais que ele desça, por mais que ele vá para um lado, por mais que ele vá para o outro, eu tenho a consciência de que eu estou comprando aquele ativo para ficar 10 anos com ele. Ou se é uma operação scalper, então eu vou passar, né, 30 segundos no máximo dentro daquela operação. Eu quero pegar só o estalinho e entrar, sair, tchau. Por quê? Porque cada tipo de operação tem o seu tempo. Então eu estou montando uma boa operação, eu tenho que ficar de olho no tempo que eu quero passar nessa operação. Quais são os principais erros nas operações? Esperar demais em operações curtas. Então eu montei meu stop, entrei na operação, ela foi na direção, era para ter acionado meu stop gain, não acionou. E aí ele volta e pega meu stop loss. Então eu esperei demais em uma operação que era para ser curta. Por quê? Porque eu acreditei que ela pudesse ir um pouquinho mais. Ou sair muito rápido em operações longas. Então eu fiz uma operação de tendência, não entrei alavancado, eu vi que o preço pode chegar no próximo ponto de negociação. E aí eu entrei naquela operação. Ela foi, deu um lucro, não é hora de acionar o stop gain. E aí ela começa a vir na minha direção. E eu aciono o stop gain. E aí eu saio com um lucro pequeno ou saio com um pequeno prejuízo dela. E aí ela vai na direção e ela vai no alvo. Então, a gente tem que entender que o tempo da operação ele é muito importante. É uma operação de tendência? Eu tenho um alvo? Tem. Ele pode ficar brigando muito na faixa de negociação de preço? Pode. Quando ele tomar a direção, ele pode ir rápido? Pode ir devagar? Pode. Mas eu sei que é uma operação que tem um alvo determinado. E eu vou esperar até ela chegar naquele alvo. Ou é uma operação curta. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o tempo quando a gente está montando uma operação. A gente tem que aprender também que a gente tem diversos tipos de player, diversos tipos de operações ocorrendo a cada momento no mercado. Então eu tenho assim os HFTs negociando assim, segundos e muitos deles e muito rápido. E eu posso negociar com eles.
Eu tenho também players que fazem tendência, players que fazem swing trade, então eu vou negociar com eles também. Isso tudo gera uma liquidez muito grande em determinados ativos. E o mais importante, eu tenho que aprender a como proteger o meu stop. Então, o stop gain, ele protege a minha operação. Eu entrei numa operação com lucro e aí eu estou protegendo aquela operação porque eu não quero sair no prejuízo. Mas o meu stop loss, ele tem que ser protegido também. Então, é para evitar que o mercado busque o meu stop, a gente deve proteger o stop. Nossa, André, eu acho que eu nunca ouvi ninguém falar que eu tenho que proteger o meu stop. Realmente, mas o stop não é uma proteção? É. Mas se a gente proteger o stop também, a gente consegue, dentro de uma boa operação, lucrar com ela, porque a gente não fica sendo estopado toda hora. Então a gente deve procurar os pontos onde o mercado não queira negociar a minha ordem. Eu tenho que procurar os pontos onde custe caro para o mercado negociar essa ordem. E aí a gente volta para o gráfico, onde eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer isso no gráfico. E aí vamos fazer um resuminho para a gente entender como que a gente faz para a gente proteger o nosso stop. Primeiro, toda essa movimentação que a gente vê no gráfico é resultado dos players, de gente comprando, de gente vendendo, de grandes instituições tomando decisões, procurando lucro. Então, o mercado sempre vai procurar os pontos de liquidez, os pontos de negociação. Se eu vendi aqui em cima, eu quero recomprar aqui ou quero recomprar lá embaixo. Então eu sempre vou procurar aonde tem a contraparte da minha operação. E é muito importante eu entender aonde são esses pontos de liquidez no gráfico. Então aqui, ó, eu senti que essa região aqui eu tenho bastante liquidez, eu tenho bastante compradores e vendedores. Então eu determinei que essa região aqui é onde eu vou começar a pensar em montar a minha operação. Eu tenho que lembrar também, pessoal, que é o seguinte, isso daqui é um gráfico parado. Então quando o gráfico está em movimento, a intenção aqui é de que ele vá subir. Vou até reduzir um pouquinho ele. Olha, isso mesmo. Ele vem de uma tendência de alta. Então, quando ele chega nesse ponto, o pessoal acredita que ele vai fazer uma nova onda. Os players aqui, eles precisam encontrar compradores. Se eles querem vender, eles têm que encontrar compradores. E aí, eles vão comprar, os outros vão vender, os vendedores ficam mais fortes e ele busca uma nova faixa de preço de negociação. Quando a gente monta uma boa operação, a gente enxerga o que os demais não estão enxergando. Todo mundo tem acesso ao MACD, mas como você analisa ele é que vai fazer a diferença. Então eu verifiquei nesse ponto que os compradores foram embora, que a gente tem mais vendedores interessados em vender aqui e recomprar num preço menor. Então como eu vou enxergar, como eu vou fazer a minha análise? Os HFTs negociando aqui, provavelmente eles criam uma sensação de que vai subir. E aí eu consigo essa contraparte de compradores para mim conseguir vender. Eu vendo bastante aqui e aí eu empurro o mercado para baixo e recompro aqui, né? Então vendi ali e recomprei aqui. Então a gente tem que ficar muito de olho nessas informações. Eu tenho que verificar também o tempo. Então eu quero fazer operações mais curtas dentro da acumulação. Então eu vou fazer operações scalp. Pode ser de venda, pode ser de compra, mas são operações curtas. Não, eu vou fazer uma operação de tendência. Então ele vai poder andar nessa região, nessa faixa de preço, que a minha operação que eu quero é essa daqui, essa perna maior. Então eu tenho que entender como vai influenciar, né, o tempo dentro da minha operação. Como que eu vou montar essa operação e quanto tempo eu vou passar nessa operação. E, finalmente, como que eu protejo meu stop. Eu tenho uma resistência aqui em cima. Então, meu stop deve ficar acima dessa faixa. O preço desceu, eu vi que ele confirmou aqui, rompeu. Ele vai buscar de novo esse ponto de negociação. Então, meu stop ele tem que ficar num ponto aonde vai se tornar caro para o mercado buscar, aonde o mercado não vai conseguir chegar naquele stop. Ou, se eu deixar um stop curto, né, quando ele reentrar na operação, eu coloco minha ordem de novo lá. Mas eu sempre tenho que trabalhar
de forma a entender como minha operação vai ser colocada, quanto tempo eu vou passar nessa operação, para depois determinar onde vai ficar meu stop. Se eu colocar um stop muito curtinho, ou um stop financeiro, por exemplo, né, ele vai pegar. Imagina assim, ó, eu determinei que eu só vou tomar R$ 20 de prejuízo na operação. Oxe, legal. Aí ele vem e pega R$ 20 menos, pega R$ 20 menos, pega R$ 20 menos, e aí ele sobe. Se eu tivesse colocado R$ 30 aqui num stop financeiro, ele já não pegaria. Por exemplo, o preço está descendo. Eu vi que ele bateu na média móvel de 200. Isso daqui é um suporte, né, fantástico. E aí eu sei que ele vai subir. Quando ele montou o meu padrão de subida, né, o high-low, fez o fundinho, né, o detector de topos e fundos criou um fundo aqui, meu stop tem que estar abaixo desse valor. Nossa, André, mas vai ficar um stop muito longo. Sim, mas a probabilidade dele pegar é muito pouca. Pode verificar aqui, ó, que depois que ele fez um fundo, ele faz uma tendência. Depois que ele fez um fundo, ele faz uma tendência. Depois que ele fez um fundo, ele faz uma tendência. Então eu vou reduzir as vezes que ele pega meu stop. Se por acaso ele pegar o meu stop, né, infelizmente eu vou sair daquela operação e, né, volto depois. Mas quantas vezes ele pegou o meu stop? Então aqui, ó, nessa parte de acumulação, ó, aqui a probabilidade dele pegar é grande. Por quê? Porque eu não estou na tendência, eu estou na acumulação, certo? Descendo, ó, topo. Como eu vou fazer uma boa operação e aonde eu vou posicionar esse stop para isso se tornar caro para o mercado não conseguir buscar aquele stop. Outra forma de eu colocar um stop é o seguinte, é usar um tempo gráfico maior. Então, se eu usar um tempo gráfico maior, eu determino a tendência, eu determino os pontos que eu quero operar, e aí eu vou para o ponto menor fazer minha operação. Olha, isso daqui é o exemplo de hoje. Deixa eu reduzir mais um pouquinho. Então, pessoal, no dia de hoje, por exemplo, eu vejo que ele começa com gap de baixa, e ele não consegue romper, ele vai até lá embaixo, olha, ele anda 800 pontos, ele volta de novo naquele ponto de briga e ele retoma o caminho dele de baixa, certo? Voltando para o ponto de briga de novo. Então a gente tem aqui, ó, vamos colocar aí quase 2.000 pontos entre um ponto e o outro, que foi onde ele fez a tendência. E ó, ele buscou o próximo ponto. Aqui, ó, ele passa o dia inteiro naquela faixa de liquidez, brigando entre comprados e vendidos. Aqui ele sai desse ponto lá em cima, puxa e desce. Então é muito interessante quando a gente vai identificar uma tendência, quando a gente vai, né, olhar o movimento do preço, a gente olhar um tempo maior, determinar suportes e resistências, faixas, né, de negociação, para a gente determinar qual vai ser a nossa operação. Aqui, ó, ele é queda no dia, mas depois do gap que ele faz, né, depois do leilão, ele volta lá em cima no topo de novo, e aí ele busca a tendência de baixa. Tá certo, pessoal? Então é bom a gente ficar de olho nisso daí, é bom a gente entender o que o mercado está fazendo, né? Determinar onde estão meus pontos de entrada e de saída, até mesmo porque eu posso entrar na operação aqui? Posso. Só que o meu stop, ele vai ter que ficar com 1.500 pontos, né? Ah, André, mas isso é um stop muito grande, então eu tenho que determinar qual o melhor ponto de entrada na operação. Eu tenho que fazer uma boa operação para conseguir lucrar com aquela operação. E aí proteger meu stop. Então eu vi que ele subiu, ele está batendo muito nesse ponto, ele cruzou a média para baixo. Mais uma vez, eu coloquei o meu stop bem posicionado. Ele foi lá no meu alvo. Tá certo, pessoal? Então eu espero que vocês tenham entendido como que é importante colocar um stop bem posicionado, né? O preço respeita realmente esses suportes e resistências. O preço busca essas faixas de negociação. Então, se ele está querendo vender aqui, é porque ele sabe que lá embaixo tem para quem, né? Quem vai comprar.
Senão ele não vendia, senão ele comprava e jogava de novo para essa área aqui. Então ele avalia qual que é o melhor ponto onde eu vou ter contraparte para minha negociação e eu vou buscar essa negociação. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus.